Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. A revolta de Corá, o coatita, narrada em Números 16, foi motivada por inveja e responsável pela sua morte e a de outras milhares de pessoas influenciadas por sua liderança. A inveja que levou Corá a se rebelar contra Moisés e Arão, ainda hoje protagoniza atos desta natureza com as mesmas consequências. A rebelião de Corá, Datã e Abirão revela a primeira grande crise ocorrida entre os sacerdotes da antiga aliança, mostrando que lideranças espirituais não estão livres deste mal. É preciso vigiar. Fique conosco, pois é sobre isso que trataremos em nossa reflexão. Pela graça de Deus enviada, andarei. O serviço sacerdotal em Israel havia sido confiado à tribo de Levi, isto é, os descendentes de Levi tinham a responsabilidade de manter o governo espiritual, incluindo o culto e todas as cerimônias e rituais praticados no tabernáculo, mesmo quando Israel ainda peregrinava rumo a Canaã. Muito bem, para manter o tabernáculo ou a tenda da congregação em pleno funcionamento no deserto e em movimento, Deus distribuiu os serviços entre as famílias desta tribo. A família de Arão ficaria com o serviço sacerdotal em si para ministrar as cerimônias e realizar os rituais, e as demais famílias ficariam incumbidas de auxiliar os sacerdotes atuando como levitas. Entre estas, 3 famílias receberam funções específicas. A família dos coatitas ficaria encarregada de levar a mobília do tabernáculo. A família dos filhos de Gerson, isto é, os gersonitas, ficaria com a responsabilidade de cuidar e levar as cortinas do tabernáculo. Os filhos de Merari, a estrutura do tabernáculo. Quando chegava a hora de Israel se levantar para prosseguir em sua jornada, o sinal partia do tabernáculo que devia ser desmontado. Os filhos de Arão, portanto, os sacerdotes, cuidavam de cobrir a mobília do santuário para que os coatitas, encarregados de levar a mobília, não as olhassem diretamente e nem tocassem nelas, pois eram consideradas santas. Diferente dos demais, os coatitas não podiam usar meios de transportes para carregar a mobília. Eles tinham que levá-las sobre os ombros. É interessante observar que a rebelião na família sacerdotal tenha começado e tenha sido liderada por um coatita. Entre aqueles que, na ordem ministerial, gozavam de uma posição importantíssima, pois cuidavam de levar nos ombros objetos considerados santíssimos, como, por exemplo, a Arca da Aliança. Diz a Bíblia que Corá, um dos coatitas, se levantou
acompanhado de Datã e Abirão e um seleto grupo de 250 homens, e assim desafiaram a autoridade espiritual de Moisés e Arão, questionando por que as coisas deviam funcionar tal como foram estabelecidas. No capítulo 16, versículo 8, a Bíblia mostra claramente que Moisés detectou logo o motivo da rebelião. Abre aspas. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? Ainda também queres o sacerdócio? Fecha aspas. A inveja, por vezes, meus irmãos, parece ser um sentimento infantil, coisa de pessoas imaturas. Mas não é assim. Corá não estava satisfeito de exercer uma função que, aos seus olhos, era secundária. Por isso, cobiçava a posição de sacerdote, o que Deus havia dado exclusivamente à família de Arão. Corá então disse, abre aspas, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Versículo 3, fecha aspas. Corá achava que a escala de valores do contexto social é quem determinava o que era e o que não era importante. Lamentavelmente, a visão de Corá ainda é frequente em nossos dias. Quantas pessoas, meus queridos irmãos e irmãs, quantas pessoas dentro e fora da igreja, até no ministério, ainda desprezam o que fazem, não dão valor ao seu trabalho e o ministério que desempenham, por estarem alinhadas com a maneira de pensar do mundo, porque se avaliam o seu trabalho tendo como referência a escala de valores que este mundo observa. Tais pessoas invejam e cobiçam a posição do outro, porque não valorizam o que fazem. O que mostra a grandeza da nossa atividade não é o cargo que temos ou a função que desempenhamos em si. Não é o lugar em que estamos ou quanto ganhamos. Mas sim, esteja certo, o que determina o valor do nosso trabalho, da função ou da missão, não é o que fazemos, mas para quem fazemos. Quando fazemos para Deus, para a sua exclusiva glória, pode ser a tarefa mais simples, ela ganha relevância e se reveste de significado e de valor. Assim cremos. De crescer.